Estarei aqui. Então tá bom. E agora nós vamos chamar a Mariana, né, que também é uma querida que eu conheci através da Isa lá do Gaab, que nos indicou vocês todos praticamente, que vai falar conosco sobre a experiência dela como filha também pela via da adoção, que para nós também é importantíssimo. Mari, é com você. Obrigado, Leila. Super obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada, Thalita. Obrigada, Leila, maravilhosa. E também é nossa doula certificada de adoção. Uma honra, viu? Estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho sobre o que é para mim, né, ter sido adotada. Eu sempre falo que a adoção na minha vida ela é uma característica e que para mim significa ressignificação, né, e muita resiliência emocional. Eu fui adotada aos 5 dias de vida, também assim como a Leila, né, diretamente do hospital, numa adoção à brasileira pré-ECA, onde isso era o mais comum. E um dos médicos da equipe que acompanhou o parto da minha genitora, era um amigo muito próximo da minha família. E naquela época, ninguém na minha família pretendia adotar. A minha mãe foi adotada aos 6 anos de idade. Ela viveu, na época, né, quando ainda se chamavam orfanatos, ela viveu uma adoção que foi muito complexa em algumas questões, pois meus avós já tinham um filho biológico, então a vida inteira sempre fizeram muita diferenciação entre o meu tio e a minha mãe. A minha mãe sempre foi nomeada como essa é a que a gente pegou para criar. Então ela cresceu e ela é um exemplo enorme de resiliência e de amor. E aí eles já tinham outros 2 filhos biológicos, o meu pai já tinha outros, né, 4 filhos antes dos meus irmãos. Então, assim, a adoção não estava no planejamento da vida nenhuma deles. E, coincidentemente, eu nasci no mesmo dia que a filha da melhor amiga da minha mãe. E foi aí que eles entraram em contato com a minha história. E quando a minha mãe soube que eu estava, né, eu ia ser adotada por uma outra família, e quando ela soube que eu estava lá, ela falou, não, é nossa filha, é minha filha, e ficou assim, ela conta que ela ficou por horas pensando como que eu vou convencer o Osmar quando ele chegar em casa que é a nossa filha, assim, né, não é uma coisa simples. E que foi uma grande surpresa, que quando ele chegou, ele falou, não, sim, é a nossa filha, a gente está indo buscar. Então foi algo assim muito, vamos lá e vamos buscar, e que eles só foram se dar conta do que estava acontecendo quando o meu irmão mais velho, no caminho no carro, foi perguntando assim, mas e aí, a gente pegou esse bebê, o que aconteceu, né? E aí que eles começaram assim, gente, vão ter perguntas, vão ter questionamentos, né? Ninguém parou muito para pensar e processar aquilo. Foi uma coisa muito intensa de decisão. E o que eu cresci a minha vida inteira sabendo da minha história, né? Eles nunca mentiram para mim ou omitiram a minha história, mas sempre respeitaram muito ao longo do meu crescimento. Então isso nunca foi feito como este é o momento em que a gente vai ter essa conversa, né? E vou te contar se você foi adotada. Mas era algo que nunca foi também, né? Era algo muito natural, assim, nunca teve. A única coisa que hoje em dia a gente lembra muito, eu dou risada, era que a minha mãe, ela tinha, né, ela tem uma espiritualidade muito forte, e ela pedia todas as noites pra gente agradecer o útero que me trouxe. E eu achava que todas as crianças, em todas as casas, rezavam pelos úteros que trouxeram, assim, que era uma coisa normal. Mas era o lugar dela de tremenda e profunda e extrema gratidão e respeito, né? Nunca julgou a escolha da minha genitora ou qual era as consequências e o que tinha acontecido e nada disso. Então a minha história sempre foi, né, ao longo da minha infância, algo muito natural. Eu falo que, né, eu tenho esse privilégio no sentido, eu sou branca, numa família que tem uma consciência de classe, teve muito acesso a muitas coisas, e que se eu não conto que eu sou adotada, eu não sou lida como adotada pela sociedade.
Então, isso era, eu falo que é o preconceito ainda no Brasil referente à adoção e ao racismo é uma coisa muito, muito séria. Eu falo, não tem como a gente falar sobre adoção e a gente não se aprofundar na nossa consciência de classe social, racial e tudo mais. E que foi ao longo da vida, sempre quando eu contava que eu tinha sido adotada, que era algo visto com muita surpresa. Assim, nossa, jamais imaginei, nossa. Isso me incomodava, assim, tipo, por quê, né? Qual que é o problema de ter sido adotado, assim, né? Porque, então, e que automaticamente o olhar das pessoas mudavam, do, ai, coitadinha, nossa, mas você não sabe essa história? E eu falava, eu sei, eu nasci, eu fui adotada, né? Então, não era uma coisa assim, essa necessidade de narrativa. E aí, na adolescência, eu comecei a ter bastante curiosidade. A minha família foi muito, muito gentil comigo. Falou: olha, a gente tem, né, o nome da sua editora. Quando você quiser entrar em contato, a gente vai respeitar esse seu desejo e a gente vai te ajudar em relação a isso. Esse contato acabou não acontecendo, né, presencialmente nessa época. E aí as coisas da vida foi acontecendo. Eu nunca me senti, né, era um lugar assim de falar outras pessoas também vivenciam a adoção e que a adoção não me define. Eu nunca fui lida como a problemática, a que precisa fazer terapia, a que nunca. Foi sempre uma coisa assim, todos nós vamos ter traumas e que trauma é algo inerente à nossa vida. A partir do momento que a gente abre o olho de manhã e põe o pé para fora da cama, a gente está abrindo uma nova possibilidade de vivenciar um novo trauma. Assim, eu falo que essa ideia de controle que a gente cria na nossa cabeça, que a gente vai proteger as crianças completamente de todas as situações, é fake news, né? Não é possível. E a gente também, e nós também vivenciamos traumas ao longo da nossa existência como pais, e que a gente vai estar o tempo inteiro em busca dessa conexão para ressignificar o que é esse sentimento, né? De angústia, de tristeza, de solidão. Então, isso foi algo sempre muito, muito óbvio, assim. E quando eu fiquei adulta, eu mudei de país, eu fui morar nos Estados Unidos, eu morei por 7 anos na Califórnia, e foi lá quando eu fui fazer minha formação como doula de parto, que eu entendi um pouco porque que eu estava ali entrando nesse universo de nascimento, e que era óbvio que eu precisava ressignificar o trauma do abandono, da rejeição do meu momento do parto. E que eu tinha no meu inconsciente algo muito forte de lembranças tanto da minha gestação quanto desses dias que eu havia ficado no hospital. Então foi um momento que eu me aprofundei muito em várias terapias integrativas em relação ao trauma, né? E isso, né, eu falo que não existe uma receita de bolo, eu acho que cada um vai abrindo as suas caixinhas da forma que é possível quando dá conta e confio muito no processo da vida, da forma que isso acontece. Mas foi lá, longe da minha família, né, numa cultura diferente, num outro casamento, que se abriu esse lugar que eu tinha acessado a rejeição e o abandono. Então, quando eu fiquei, né, muito profunda, comecei a ter tive ansiedade, tive crise de pânico, né, tive um início de depressão, comecei a ser medicada, e foi o lugar que eu precisei realmente mergulhar. E foi com essa busca, né, de ressignificar o que era ter sido adotada, porque eu falo muito assim, a vida, ela me ensinou muito mais acolhimento do que abandono. Mas, quando a gente tem um trauma, a gente fica com os gatilhos, o sistema límbico fica muito em alerta. Então, a gente toma decisões na nossa vida, a gente toma escolhas na nossa vida para nos protegermos dessa possível situação de angústia, de desconforto. Então, inconscientemente, aquele trauma inicial dos primeiros momentos da minha vida me faziam ficar podada das minhas ações, né? Eu não me sentia plena nas minhas decisões porque aquilo continuava ali num nível muito inconsciente, mas era um sininho que tocava. E foi lá que eu conheci o trabalho da doula de adoção. Os Estados Unidos, ele tem uma outra versão, né, na modalidade de adoção, e eu tenho inúmeras críticas em relação a isso,
Eu falo que a gente romantiza muito, as pessoas assistem Juno e acreditam que a sociedade lá nos Estados Unidos não é carente, e é muito pelo contrário, né? Existe pobreza, existe muito uso de substâncias químicas, existe muito abuso, então é muito triste, e que a adoção é reparação de dano social, e que num país, né, quando existe uma legislação e direito a aborto legal, não existe adoção. Né? Então, as mulheres elas têm o direito a escolherem sobre os seus próprios corpos, e que a adoção fica num lugar quando é realmente não por falta de opção daquela mulher, mas sim quando algo faltou, né? Quando os pais vieram a falecer ou algo aconteceu ali de muito, muito trágico na vida daquela criança ou daquele bebê. E que a gente romantiza, e que existe uma coisa na adoção direta que é intermediada por agências que tem um valor monetário também envolvido. E que isso é algo que a gente tem que levar em consideração muito, muito fortemente. Assim, eu falo que quando eu voltei para o Brasil, a primeira entrevista que eu dei como doula de adoção, e a Maíra, que é a minha sócia no projeto, me procurou, eu fiquei de cabelo em pé, porque a gente vive um país extremamente vulnerável. Então, a gente sabe quais seriam as mulheres que seriam não tem, né? E não existe um lugar muito de altruísmo nesse momento. Existe um lugar muito de não tem escolha, né? Então, eu vou entregar o meu filho para adoção porque eu não tenho escolha, né? E isso é muito, muito triste saber que as mulheres e as famílias passam por essas situações, e quanto o Estado e como nós, como sociedade, falhamos com todas elas, ao ponto da gente não ter, né? Eu falo que esse direito de ter e ser mãe no país, ele é muito, muito restrito a uma classe, e que a gente tem que falar abertamente para todas, né? Então tem que garantir esses direitos básicos para todas. Então, quando eu comecei a trabalhar lá como doula de adoção, era num processo de doulagem, através desse agenciamento. Então, eu acompanhava a genitora na sua gestação, acompanhava o parto e acompanhava a entrega deste bebê para a sua família. Então, foi um momento muito importante de ressignificar a minha história, de saber que esses bebês estavam sendo acolhidos ali a partir, né, e que essa família, o que para mim fica de positivo dessas vivências, é que as famílias que adotam neste modelo, elas têm um lugar de muita gratidão e respeito. Aquela genitora nunca é taxada como uma vagabunda, como alguém que, como pôde, como ter coragem, que é o que a gente tanto escuta aqui no Brasil. Quando a gente fala sobre adoção, assim, quando vai falar da genitora, é sempre uma coisa muito negativa. Então, esse lugar desse respeito sobre como isso é trazido tem um impacto muito, muito importante na vida daquela pessoa, daquela criança, daquele bebê. Porque aquela criança só existiu, né? Porque aquela genitora também existiu, aquele genitor também existiu. Então, quando a gente não se sente pertencente, quando a nossa história de vida não é acolhida integralmente, a gente se sente inadequado. A gente se sente no lugar que a gente tem que superar algo para suprir questões que não são nossas, que podem ser dos desejos do adulto que adotou, da família, que todos os desejos são legítimos, mas a gente tem que lembrar quem é o adulto na relação. E que, como Estado, como sociedade, a gente está garantindo famílias para as crianças, e não filhos, né, para esses adultos. Então, isso é uma coisa muito, muito importante. Foi um processo muito rico de aprofundamento, né? Eu estudo sistema nervoso, eu estudo trauma, então é algo que, por conta da minha história e por conta do que eu me formei, foi algo que sempre me interessou muito. E a coisa mais maravilhosa é que o nosso cérebro, ele tem a neuroplasticidade, e que a gente, né, é capaz de ressignificar e conectar novas sinapses, nada está perdido, né? A gente tem como ressignificar a história de vida e ressignificar grandes marcos de desenvolvimento quando a gente tem um ambiente que favorece isso, quando a gente tem acolhimento, quando a gente tem amor, quando a gente tem afeto. Então, isso foi muito, muito importante. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei além, né, de outras questões, mas eu voltei porque também a minha família biológica havia me procurado. Então, hoje em dia, eu adotei a minha irmã biológica. A nossa genitora não é mais viva, mas eu tenho contato muito próximo com a minha irmã.
não cria uma relação afetiva com os meus avós, né? Eu falo que eu cresci nunca tendo avô e avó, porque meus pais já eram muito mais velhos. Então agora eu sinto que não eles têm um lugar, eles são os avós da minha irmã, ela tem essa referência. Eu respeito, entendo o que aconteceu naquele momento para eles tomarem essa decisão. Agradeço profundamente, porque se eles não tivessem tomado essa decisão, eu não seria quem eu sou hoje. Eu não teria os pais que eu tenho, eu não teria os meus irmãos, eu não seria a Mariana, né? E isso é muito impactante, né? Saber que essa vida podia ter tomado um rumo completamente diferente. E eu sou muito, muito feliz por quem eu sou. Eu sou muito grata por as experiências que a vida me trouxe, né, ao longo de todos esses anos e o quanto de acolhimento eu recebi. Então, eu falo que a vida me ensinou o tempo inteiro que amor é conexão, é acolhimento, e que ganhar, né, novos irmãos, ganhar novas famílias, a gente fala que quando a gente casa, a gente tem a adoção mais tardia que existe, né? A gente se vincula, a gente não fica perguntando, né, sobre os traumas do parceiro, da parceira, a gente confia, né, que a gente vai, através do dia a dia, construir uma relação afetiva, de respeito, de amor. E aí foi quando eu voltei em 2016 que a Maíra me procurou por conta dessa primeira entrevista como doula da adoção, e a gente, no nosso porpério, decidiu criar o doulas de adoção aqui no Brasil, mas com a finalidade que é a gente acolher as famílias que estão passando pelo processo legal de adoção, independente de qual etapa, e também os adultos que foram adotados. Então, isso tem sido muito impactante. Nosso trabalho existe desde 2019, a gente já tem, né, diversos alunos que fizeram formação, diversas famílias que a gente acompanha, muitos adultos que nos procuram para falar sobre isso. Falo que a adoção ela ainda é muito, muito tabu. Infelizmente, para muitas pessoas, a mentira fica sempre rondando, né? O que a Leila trouxe lindamente na sua apresentação, o cochicho, os adjetivos, as diferenças, isso ainda ronda muito assim, o imagético. Eu falo que Rede Globo e afins não facilitam com isso para quebrar esse tipo de conceito, né? Ainda tem aquele lugar do imagético do bebê no cestinho e que vai suprir todas as alegrias daquela família e que é tudo lindo e maravilhoso. É sempre muito pela perspectiva do adulto, né? Então eu falo que tem um espaço que a gente traga que sim, nós vamos ter questões específicas sobre a vivência que a gente teve, mas isso é inerente à vida humana. Assim como vocês que são filhos biológicos e conviveram com seus pais a vida inteira, também tem questões específicas de vocês. Então, assim, o que importa é a gente ter esse espaço, que a gente se conecte e possa entender que eu sinto que a adoção não me define, e ela não deveria definir ninguém. Ela deveria ser algo assim, nossa, você tem cabelo cacheado, você tem cabelo curto, é a via que uma família nasceu, é uma característica da história que a gente tem e que a gente vai lidar com essas questões independente, né? Não, eu falo quando a gente amplia, tudo que a gente foca, a gente amplia. E eu falo que a gente acaba focando muito nas questões negativas, né? Tanto do processo, eu fico hoje como doula, né? Não era algo que eu tinha uma expertise, fui ensinar, fui aprender, fui me aprofundar sobre, né, como funciona toda a parte, né, da vara da infância e juventude, como é importante esse papel, né, da sociedade, como a gente tem que sim batalhar por adoções legais, seguras e para sempre, né, que a gente tem que levar o ECA para as pessoas entenderem a importância que é ter um órgão que protege as crianças e os adolescentes mais do que tudo. E eu fiquei um pouco impactada assim, no começo, quanto a adoção ela é muito romantizada ainda aqui no Brasil. Ou ela é romantizada ou ela é vista como sua louca, que corajosa, mas você não tem medo, mas como que você vai fazer? E, né, coisa que a gente jamais fala para uma família quando ela decide. E vamos combinar que trazer um filho para o mundo, seja qual via for, é uma loucura, porque a gente está num mundo meio doido. Então, assim, a gente tem que estar falando isso para todas as pessoas, né? Mas a gente confia nessa vinculação e ressignificar as histórias. Então,
nós humanos, a gente precisa de conexão, né? A gente precisa de afeto, precisa de ocitocina. Então, isso é muito importante, mas, assim, eu fui crescendo, alguns incômodos iam surgindo, né? O fato das pessoas, às vezes, quererem falar da adoção de uma forma fofinha demais para minimizar qual seria o impacto, né? Então, o filho do coração, isso tudo sempre me incomodou demais. Eu acho que é uma coisa muito importante a gente levar em consideração como que é para a criança e para o adolescente que nasceu na família por essa via se sentir rotulado de alguma forma, né? Então, por conta disso, em 2019 eu acabei escrevendo um livro infantil, fiquei muito impactada quando eu fui pesquisar livros infantis que tratassem sobre o tema da adoção, e eu fiquei, eu como criança, me colocando naquele lugar, me conectando com a minha criança, lendo aquilo, eu fiquei muito, muito, muito chateada, que era tudo muito romantizado, tudo muito estereotipado. Então eu decidi escrever um livro infantil que saiu no ano passado, que se chama Filho é Filho, que a Leila até mencionou. E eu sinto que a adoção, eu sou extremamente grata, tanto à minha genitora, mas extremamente grata pela gentileza e amorosidade que a minha mãe sempre tratou esse tema comigo. E que esse livro é fruto dessas falas que ela teve comigo ao longo da vida. E que é muito... Eu falo que a gente acolher essas questões específicas, abrir um espaço, falar sobre adoção em todos os lugares, sem que as pessoas prendam a respiração quando você fala que você foi adotada, é o meu maior desejo, né? Então, o Doulas de Adoção vem nesse papel para auxiliar os adultos e as famílias a se informarem, a vivenciarem isso da melhor forma. A gente está lançando agora em junho a comunidade Somos Adotados, que vai ser um portal onde a gente vai estar trocando informações, tanto de relatos e histórias de adultos que foram adotados, quanto das famílias que também são adotadas por essas crianças. Né, os dois lados estão sendo adotados. Eu sempre falo nas rodas e para os pretendentes, quando eles vêm ainda muito no início, e eles falam muito, eu quero muito ter acesso ao processo da criança. Eu falo, o processo da criança é da criança. Você pode ter informações que a equipe técnica achar interessante você ter, mas os detalhes é da criança, porque muitas vezes quando a gente se conecta aos detalhes, vamos levar em consideração que as histórias não são flores, a vida não é Juno, né? Muitas vezes isso cria ali um rótulo, um filtro que acaba colocando essa lupa da busca do gene ruim, onde qualquer comportamento que a criança tiver vai vir em busca com uma justificativa que é dos genitores. Né? Então, isso é muito, muito importante a gente reconhecer isso. E daí, para finalizar, eu vi que a gente tem um minutinho, eu só queria ler a carta final que eu escrevi para os pais e cuidadores, que está no final do livro Filho é Filho, que ela é curtinha. Fui adotada aos 5 dias de vida, há 32 anos, e poucas coisas me trazem tanto incômodo quanto o termo filha do coração. Não sou filha do coração, sou só filha mesmo. Entendo que existe um desejo de romantizar o processo de adoção, porém, ao fazer essa diferença, machucamos crianças sem perceber. Na minha infância, toda vez que eu ouvi esse termo, vindo de outras pessoas, pois tive a sorte da minha família nunca reproduzi-lo, o nó no meu peito era instantâneo. Ao diferenciarmos filho do coração de filhos, relembramos todo o percurso dolorido que é a entrega de uma criança, seu abrigamento e, enfim, seu renascimento na nova família. Hoje, adulta, vejo a tendência de usar tal expressão como uma tentativa de amenizar a dor de famílias que passaram pelo doloroso caminho da infertilidade. E eu gostaria que cada uma de vocês que sofreu esse imenso desafio recebesse meu abraço apertado agora. Porém, ao utilizarmos esse termo sem a devida reflexão de como isso soa para todas as partes envolvidas, principalmente para as crianças, perpetuamos algo muito perigoso. Não estamos na adoção garantindo crianças para as famílias, mas sim famílias para as crianças. A adoção não é caridade. A adoção é via de parentalidade. É a via mais ativa, consciente e potente de nos tornarmos pais e mães. Seu filho via adoção não é do coração, ele é do corpo inteiro. Cada
com cada poro e célula do seu ser que se preparou e se dispôs a ir ao encontro dele. Parabéns a todos os profissionais, equipes técnicas, grupos de apoio e nossas doulas de adoção que militam tanto para tornar essa via de nascimento validada, respeitada, legal, segura